Minas Gerais tem a maior área de floresta plantada de eucalipto do Brasil, com mais de 2 milhões de hectares, o que representa quase 28% da área total brasileira. E para falarmos mais sobre a produção de eucalipto, estamos recebendo aqui no estúdio o engenheiro florestal, doutor em ciências florestais e professor da Universidade Federal de Uberlândia, José Geraldo Mageste. Seja muito bem-vindo, professor Mageste. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Professor, uma primeira pergunta, né? Muita gente fala que a plantação de eucalipto, ela seca o solo. É verdade ou é mentira? Não existe tamanha falácia e tamanha mentira como essa daí. Todos os anos, nos últimos 15 anos, nós temos gastado mais de 4 milhões em pesquisas para provar que não existe nada a ver com isso daí. O eucalipto é uma árvore normal, como as outras árvores, e nunca foi provado nada sobre essa questão de secar o solo. Falando um pouquinho da produção, tem aumentado aqui, principalmente na nossa região, né? O cultivo de eucalipto, né? Ainda bem que isso tem acontecido, né? Porque o eucalipto é uma coisa boa, é uma parte do agronegócio. Nós temos aqui um potencial muito grande de crescimento, nós temos retornos muito vantajosos e que precisa mesmo crescer. É preciso que todos nós passamos a ganhar com essa questão e com essa tecnologia que o Brasil vem produzindo, principalmente. E o que nós produzimos a partir do eucalipto? São muitas coisas, né? Nós temos muitas coisas, desde o papel higiênico, o papel tissue, que se diz, né, o papel de imprimir e escrever. Nós temos aumentado o nosso consumo de papel, de imprimir e escrever. Nós temos uma demanda muito grande para os postes de cerca no meio rural. Isso é bom porque nós conservamos a madeira nativa, deixamos de destruir matas para fazer isso daí. Nós temos tintas, vernizes, uma gama imensa, tábuas, né, que vem da madeira e da madeira plantada. Medicamentos, óleos, né? É uma diversidade, né, Ainda bem professor? que você está lembrando. É verdade. São muitas coisas. Agora vamos falar um pouquinho desse cultivo do eucalipto. É um ciclo considerado de médio a longo prazo, né? Infelizmente, no Brasil, nós não temos essa cultura de investimento de retorno daqui a 5 anos, daqui a 7 anos. Nós somos muito acostumados com retornos mais imediatos do que isso. Cultivar madeira, você pode esperar um retorno bom, grande e com essa possibilidade de ser maior. O mais importante é que nós vamos esperar 5, 7 anos, nós não vamos ter custo nenhum. Os custos foram todos na partes iniciais, ou no máximo até o 3º, 4º ano. Então nós temos que ter essa ideia de que o agronegócio, civicultura, que nós já produzimos tanta tecnologia, que sabemos fazer isso bem feito, melhor que o mundo inteiro, nós exportamos para o mundo essa tecnologia que nós temos de produzir madeira e você vai ter bons resultados. Eu dou um exemplo aqui, na nossa região foi implantada uma indústria que está fazendo tecidos de celulose. 6 árvores, 4 árvores, 5 árvores dão 1 tonelada. E 1 tonelada dessa celulose vale muito mais do que $1.400. Então a indústria vai ganhar e você também pode ganhar muito mais se você estiver participando desse agronegócio. Agora, tem essa questão da celulose e temos também a produção de eucalipto para cavaco, né? Para a geração de bioenergia. É uma competitividade, de certa forma. Pouca gente esquece disso. As indústrias precisam de vapor, as indústrias precisam de energia. Nós temos indústria aqui na nossa região que consome, por exemplo, 3.000 quilos de vapor por hora. Isso significa que ela tem que queimar em torno de, se for um eucalipto de boa densidade, ela tem que queimar pelo menos 14 a 15 metros dessa madeira por dia. Então, o eucalipto movimenta essa indústria. Por outro lado, nós também produzimos muita energia elétrica. Então, as turbinas, nós temos empresas aqui na nossa região, aqui dentro de Uberlândia, que precisa de 25 milhões de quilowatts por dia. Então, isso significa que ela tem que ter 3 turbinas sendo movimentadas e isso vem da energia da madeira. Mas nós temos que pensar também que o nosso meio rural precisa de fazer cerca todo dia. Então, para cercar, para dividir os pastos, nós temos consciência, por exemplo, de que nós devemos fazer pastos menores. E esses pastos devem ser cercados com a madeira tratada de eucalipto. É uma grande facilidade. Por outro lado, o eucalipto também pode ser usado para produzir portas, produzir assoalhos, que tem grande uso, para produzir telhados.
Então, isso tudo é demanda de madeira. E nós, se nós consumirmos madeira plantada, nós vamos conservar nossas florestas. Para essa produção de madeira, no caso do eucalipto tratado, o ciclo de corte ele é mais longo? Não, absolutamente não. Nós vamos ter... Aliás, é um exemplo de consumo de madeira, porque você pega uma árvore de eucalipto de 20 metros de altura, você vai tirando os seus torões de 2,20 metros, de diâmetro maior, diâmetro menor, e cada um tem um preço. Então é um bom exemplo de retorno muito preponderante. Vou dar um exemplo para você. Um torão de 2,20 metros de tamanho, com 13 centímetros de diâmetro, 15 centímetros de diâmetro, vale R$800. R$800 é mais de $250. Isso é excepcional para nós. Ou seja, para quem está investindo no eucalipto, de certa forma está tendo o seu retorno. Qual que é a altura máxima que chega aí um pé de eucalipto? Depende da espécie. Essa espécie que eu citei no caso aí de produzir os morões, junto com o eucalipto, ela chega a crescer 23, 25 metros aqui na nossa região. A gente fala muito assim em índice de qualidade. O nosso produtor rural precisa dar um passo adiante. O que é o passo adiante? Isso não faz parte da história dele. Estudar, por exemplo, o produtor rural tem que fazer, na minha propriedade, qual a área que eu tenho que é melhor para café? Qual a área que eu tenho que é melhor para soja? Melhor para milho? E tem a área que é melhor para eucalipto. Então ele tem que aproveitar a gente fala aptidão agrícola. Então as suas terras têm diferentes aptidões. E a aptidão tem que ser produtividade máxima. A produtividade máxima quer dizer retorno máximo também. Agora, infelizmente, nós não estamos acostumados a isso, porque num passado bem recente, nós queríamos tirar as árvores da sua propriedade. Então, se você fala em plantar árvore, parece que dá um medo na pessoa e tal. Ele esquece que isso pode ser um retorno econômico sem precedentes para ele. E hoje existe, o eucalipto, ele faz parte junto com outras culturas, né? É um sistema silvipastoril. Como é que funciona, professor? No silvopastoril, nós temos vários estudos nesse sentido. Plantar árvores no meio das pastagens são ganhos enormes. Olha, nós temos um experimento nosso instalado desde 2015, que mostra, por exemplo, que os animais vão lá no meio da pastagem, nas árvores, vão pastejar o capim que está no meio das árvores e voltar para fazer a ruminação na sombra. Quando ele faz isso, nós temos as fêmeas aumentando o tempo de puberdade, nós temos os machos também aumentando o tempo de ciclo reprodutivo dele, as vacas produzindo mais leite, porque está se falando do conforto térmico. Isso aumenta a produtividade. E eu tenho o retorno que vai ganhar madeira do sistema silvopastoril. É muito utilizado aqui na nossa região? Queria que fosse maior, né? Nós temos pessoas que estão conosco, que a gente orienta, não só, aí nesse caso nem só eucalipto, mas outras espécies também, que vão trazer o ganho muito bom para a pastagem. A pastagem demora muito mais tempo a secar, por exemplo, nós estamos vendo a próxima seca agora, então a pastagem vai demorar mais tempo para secar. Nós podemos aumentar ou triplicar a área que nós temos no sistema silvopastoril. Quais são os benefícios, né, para o solo, a questão do plantio do eucalipto? Um dos maiores benefícios que nós temos para o solo nesse sentido de eucalipto, você imagina, ele vai pegar o nutriente de maior profundidade e trazer esse nutriente e colocar na superfície. Quem vai usar desse nutriente é a própria gramínea que está ali. Então o maior ganho é para a própria pastagem. Nós podemos ter um nutriente que está aí a 60 centímetros de profundidade, 80 centímetros de profundidade, e trazer para cima. Isso vai fazer, inclusive, que haja matéria orgânica. Nós estamos no sistema tropical. O sistema tropical ele não conserva matéria orgânica. Então, se nós fizermos sombra, nós vamos ter mais água conservada e mais matéria orgânica. Professor, o senhor tem visto um crescimento na questão, né? Nós temos falado sobre isso, justamente do plantio, né? Do cultivo em áreas, principalmente Minas Gerais, lidera na questão de produção de eucalipto. O senhor acredita que esse crescimento se deve, lógico, pela indústria, mas também pela geração de bioenergia através do cavaco de madeira? Não só através do cavaco de madeira, mas nós não podemos esquecer que para nós produzirmos carro, para nós produzirmos ferro, nós gastamos carvão. Então nós temos duas fontes aí, carvão é necessário
Eu digo para as pessoas assim, olha, você sabia que a lataria do seu carro é feita de eucalipto? Tem eucalipto na lataria do seu carro? Olha só. Você sabia que o portão da sua casa tem eucalipto? Então, o carvão é usado como redutor, o carvão na indústria metalúrgica. Nós também temos um outro consumo, e aqui em Uberlândia chega a 45 mil quilos por mês, que é o carvão do churrasco. Oh. Então, esse é bom. Nós já temos carne boa, temos carne que... Então, nós temos um consumo muito grande aí do carvão para churrasco, que é diferente do carvão para a indústria metalúrgica, que é diferente do carvão para celulose, que é diferente de todas as madeiras. Então, o que nós precisamos, eu não sei, eu agradeço a você a oportunidade de poder estar divulgando essa oportunidade, é que o produtor passe a entender mais do que isso. Né? Ele já entende de milho, de soja, tem que entender de plantação, tem que entender de produção de eucalipto, tem que entender qual espécie é mais adequada para isso ou para aquilo. E graças a Deus, a universidade vem contribuindo o papel dele. Nós temos cada dia mais produtores procurando a gente, procurando outros colegas da universidade, procurando curso de engenharia florestal, para poder ver qual espécie que eu vou plantar, qual o retorno que eu posso ter. Aqui em Uberlândia nós temos uma produção de 12 a 15 mil quilos de óleo de eucalipto, né, o óleo de folha de eucalipto, que é usado como cera, como detergente, como um punhado de uso aí. Isso é uma coisa boa. O Triângulo Mineiro lidera isso no nosso país. E isso é bom para nós. Nós ficamos satisfeitos de ver uma coisa dessa. Aproveitando isso, professor, então para aquele produtor que tem interesse, olha, eu quero, né, plantar eucalipto, eu quero cultivar, para a gente voltar, eu sei que não vai dar para a gente falar tudo, né? Mas ele já tem as mudas prontas, né, que ele vai poder, e em relação às pragas, é muito difícil o combate? Meus parabéns pela sua pergunta, porque o produtor rural, em muitos casos, esquece que ele tem que conviver com uma praga de difícil convivência, que é a formiga cortadeira. A formiga não corta o citriodora, ela não aguenta, o óleo citriodora espanta a formiga. Mas as demais espécies são muito perseguidas por formiga, essa é a principal praga. E se uma muda de eucalipto é cortada 3, 4 vezes seguida, a árvore vai embora. Então imagine você, se nós tivermos um espaçamento de 2 por 3 ou 2,5 por 3, em torno de 9 metros quadrados. São 9 metros quadrados que vão passar os próximos 6 anos, 7 anos, sem dar um pingo de retorno para o produtor. Então ele tem que dar essa importância. Mas a formiga acaba com a pastagem dele também. Nós temos um caso de formigueiro com 15, 16 anos que come o equivalente ao que uma vaca come. Então ele tem que pensar que o formigueiro ele tem que ser tratado. A principal praga do eucalipto que nós temos aqui é o formigueiro. E ele é muito problemático para nós. Bom, recebendo então aqui hoje o professor da Universidade Federal de Uberlândia, José Mageste. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço a você, agradeço o Grupo Paranaíba pela oportunidade de estar falando. Estamos à disposição. A Universidade Federal de Uberlândia, o curso de Engenharia Florestal está à disposição para ajudar os produtores. Nós vivemos em função disso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Mageste.